Oi, bom dia. Hoje é domingo e é dia de atividades. Na verdade, todo dia é dia de uma atividade ou duas, dependendo do nível em que o seu pai, sua mãe, irmão, avô, avó, seja lá quem for, esteja com mal de Alzheimer. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas assim, tipo: Juana, o que eu posso fazer para distrair meu pai, a minha mãe, durante um período da manhã ou da tarde? Que atividade eu posso realizar? Bem, não é tão fácil assim. É mais complicado do que a gente imagina. Então eu vou falar sobre o que eu fazia com a minha mãe e o que ainda consigo fazer com ela. A primeira coisa que deve-se prestar atenção é quais habilidades que permaneceram neles. Quais habilidades que ele possui hoje e que gostava de fazer antes. Não adianta você pedir para correr uma maratona se não consegue nem se levantar de uma cadeira. Isso só vai frustrar. Isso é um exemplo bem escroto, tá? Mas ao escolher essa atividade, você precisa levar em conta que ele goste de fazer, que já tenha feito antes. Tipo, lembra dos velhinhos da esquina da pracinha que jogavam dominó? Ele ainda consegue jogar dominó? Ele entende ainda? É uma habilidade? Então é uma atividade. Mesmo que não seja 100% correto, é uma habilidade de pegar a pecinha do dominó e ir em frente. Isso é importante, ok? Essa atividade tem que ser agradável para os dois, para o paciente, para o idoso e para quem está aplicando. Eu odeio jogar cartas, eu odeio colorir desenhozinho, não sei o que. Não vou fazer isso com ele, não. Não faça. Se você não gosta, ele vai perceber. Por quê? O contato tem que ser visual o tempo todo. Na hora que você for explicar como se faz, qual o objetivo, o que tem que acontecer, você precisa estar olhando para ele, para ver se ele está entendendo, se ele está na expectativa, se ele está interagindo. Ok? Faça uma lista dessas atividades. O que você pode aplicar? Eu posso mostrar revistas de viagem. Minha mãe adorava revistas de viagem, ela tinha assinaturas. E ela ficava sentada por horas olhando essas revistas. E as mais simples, eu permitia que ela cortasse. Ela pegava aquela tesoura sem ponta e recortava direitinho. Eu elogiava o tempo todo. Poxa, mãe, que figura bacana, o que é isso? O que fez te lembrar aquilo? E ela explicava. E às vezes até me contava uma história por trás daquela foto que ela recortou. Hoje ela não consegue mais nem segurar uma tesoura. Então eu não apresento mais essa atividade para ela. Eu mostro a revista para ela olhar as fotos. Principalmente viagens de navio. Nossa, ela é apaixonada por navios. Então isso é uma coisa de interesse dela. E ela colava isso em folhas de papel ofício e fazia um álbum. O álbum dela, o álbum de viagem dela. Viagens que ela não realizou, mas que ela realizou ali, nasquelas revistas. Isso é muito legal, tá? Bem, dando continuidade, então você encoraje fazer atividades, estimule novamente, elogie, crie uma rotina diária. Quer dizer, tem a parte do cuidar, tem a parte do alimentar, tem a parte também das atividades. Ok? Mas quanto tempo vai ocupar isso? Gente, é o tempo dele, é o tempo dela. Não adianta dizer para você, você tem que fazer uma atividade que dure meia hora, 1 hora, que tome a tarde toda. Não adianta te falar isso. Você vai perceber no olho se a pessoa ainda está interessada, se ela se joga para o lado, se ela já está bocejando, se ela está cansada. 15 minutos, 10 minutos,
o tempo que for necessário. Dê um intervalo. Volte depois com outra atividade. Tudo bem por aí? Então, evite o excesso. Não faça uma atividade atrás da outra. Ah, agora vamos jogar dominó, agora você vai ver revista, depois a gente vai... Não. Dá um descanso. Dê um lanche, dê um suco, dê um tempinho. Às vezes eles tiram até um cochilinho no meio dessa história toda. Então, escolhe o melhor horário para fazer essa atividade. A parte da manhã é muito tomada, mas também é o melhor momento para você parar alguns minutos e fazer alguma coisa. A minha mãe acorda, ela toma o café da manhã. Primeiro ela até nebuliza, né, por causa da asma. Ela toma o café da manhã com a medicação, depois tem o banho, aí ela volta para a cama dela e eu dou um tempo. Entre 11 e meio-dia, que é o horário que eu estou preparando o almoço, ela pode fazer alguma atividade com relação a isso. Geralmente a colocamos sentada e damos alguma revista para ela olhar. E quem está com ela vai folheando, vai mostrando. Ela costuma ficar uns 10 minutos no máximo, estourando, porque eu a coloco sentada e ela quer voltar para a posição de deitada. Ela descansa e vai almoçar. Então, essa é a atividade geralmente de manhã que eu faço, ou coloco um desenho animado, que ela se amarra em desenho animado, aqueles desenhos animados antigos, tá? Não são esses japoneses não, que existem de violência. Você, na hora que for explicar a atividade, use palavras simples, simplifique a história. Alguns jogos têm aquelas regras complicadas, nada disso. O objetivo é você encaixar essa peça aqui com um númerozinho igual, é o dominó. O objetivo é você pegar essa carta e combinar, botar na ordem. O que vem primeiro? E assim vai por diante. É uma explicação simples, objetiva e vai elogiando. Isso, acertou, vai. Vem cá, como é que fez? Ih, você colocou de lado? Ah, também ficou bacana. E sei lá, vai elogiando, vai estimulando, não dificulte. O pessoal que está no início do Alzheimer ainda consegue ler e escrever, fazer cálculos, palavras cruzadas, é uma coisa legal, vai estimulando a parte cognitiva, vai mantendo a assinatura, assina aqui várias vezes, escreve o nome do seu pai, da sua mãe, e como é que faz a conta de multiplicar simples, coisa bacana. Ah, me ajuda aqui na cozinha. Minha mãe me ajudou várias vezes a descascar legumes. Eu levava tudo para ela, que ela estava na cadeira de rodas já, e dava uma faca sem ponta e ficava do lado dela. Ela ia descascando e ela cortava. E eu sempre de olho, e ela fazendo, ela se sentia útil. Isso é muito bom, a pessoa se sentir útil. Ah, mãe, me ajuda a recolher esses pratos. Ela pegava, recolhia da mesa, me entregava para eu botar na pia. Algumas vezes ela quis lavar a louça, só que a cadeira impedia. Então, o que eu fazia? Eu lavava, porque tudo dela é de plástico, e dava para ela secar com um pano de prato. Ela não conseguia lavar, porque a altura da pia impedia, mas ela podia secar. Por que não? Passar um pano na mesa. Isso foi muito positivo durante esse tempo. E lembrando, as atividades, todas elas, tem que ter alguém do lado. Não use peças que ela possa engolir, que ela possa se cortar. Isso principalmente a parte mais avançada. E uma atividade simples é pegar aquele rolo de lã e pedir para ela estar enrolando esse movimento de enrolar a bolinha. Ajuda a ter um controle, saber como fazer e vai falando sobre isso. O calendário, para não perder o tempo de espaço, é interessante se pedir. Olha, nós estamos no mês de janeiro, hoje é dia 6, é dia dos reis.
Ontem foi dia 5, vamos riscar o dia 5, que já acabou, hoje é dia 6. Dá a canetinha, ela vai lá, circula, ou dá um X. Se a pessoa gosta de música, estimule a cantar aquela música, coloque para ouvir. Durante o período, muito barulho também dá confusão, mas pelo menos 1, 2 vezes aquela canção. Tem gente que adora Roberto Carlos. Minha mãe, no caso espanhola, adora Manolo Escobar. E ela conhece muitas músicas, principalmente músicas religiosas, por ser uma mulher muito católica. Ela rezava o terço todo dia. Ela não consegue mais rezar o terço. Mas nada te impede de rezar com ela. De pegar o terço e segurar junto com ela. E rezar. Para ir lembrando. São orações que aprendeu desde criança. Então, estimula bastante. Na hora do banho, mãe, me passa o shampoo, que está tudo do ladinho dela. E isso aqui qual é o nome mesmo que eu esqueci? E ela vai falar, é sabonete, ou é esponja, ou qualquer. Na hora de vestir, dê 2 opções para ela escolher a cor que ela quer usar. Ela gosta muito de amarelo, ela gosta muito de estampas. Então ela geralmente escolhe um vestido bem estampado, bem colorido para vestir. Agora nessa época de calor eu estou usando umas camisolinhas mais fresquinhas para ela, não estou dando muita opção de estampa, estou dando mais opção dessas camisolas que ela tem uns 5, verde, azul, amarelo, rosa. Tem 2 azuis por sinal, para ela ir escolhendo. E finalmente, para ir encerrando, fotografias. Álbum de fotografias de quando jovem, o nascimento dos filhos, e vai perguntando quem é essa pessoa, quem não é, e o que aconteceu aqui, como é que bateu essa foto. E ela vai contando. Algumas vezes são histórias que não aconteceram, mas na cabecinha dela aconteceu. E sempre que for possível, desça, quem mora em prédio num play ou na calçada, dê pequenos passeios no quarteirão, quem anda, principalmente para tomar um sol, para tomar um ar. São atividades que podem ir se realizando. Minha mãe é muito vaidosa, ela adora unha pintada. Então, quando a menina vem aqui fazer a unha dela, colocamos naquela poltrona reclinada, ela relaxa. Ela adora massagem nos pés, com bastante creme. Até é bom, porque a pessoa acamada não ter problema no calcanhar. E ela ama tudo isso. E ela se sente amada e retribui esse amor do jeito que vocês veem nos vídeos. Bem, essa é a minha dica de hoje. Espero estar ajudando vocês. Não deixe de dar o seu joinha, divulgue o canal e vamos crescendo, tá ok? Um beijo, bom domingo e atividades!